Oi pessoal, eu sou a Dani do blog Mãe Empoderada e hoje a gente vai falar sobre violência obstétrica. Uma em cada 4 mulheres no Brasil sofre violência obstétrica todos os dias e a maioria nem sabe que sofreu. A maioria acha que são procedimentos normais que fazem parte. Por exemplo, a parturiente ser privada de comer, a parturiente não poder ir ao banheiro, a parturiente não poder caminhar durante o trabalho de parto, a parturiente não poder ter o acompanhante que ela quiser durante o trabalho de parto. A maioria dos hospitais dizem que o marido não pode entrar, que tem que ser uma acompanhante mulher, mas desde 2005 existe a lei do acompanhante, que garante o direito à mulher ter o acompanhante que ela quiser, inclusive o marido. Então nós estamos em 2017, já são 12 anos para todos os hospitais se adequarem, já deu tempo, né? E muitos hospitais ainda praticam essa violência de não permitir que a parturiente esteja ali com seu marido na hora do nascimento do bebê. Fazer episiotomia de rotina, que é aquele corte no períneo, né? Isso também é violência obstétrica. Na verdade, fazer qualquer procedimento sem o consentimento da mulher é violência obstétrica. A maioria dos médicos tem o costume de exercer práticas sem perguntar à mulher, sem explicar para ela o que é aquilo, para que serve, se ela concorda ou se não concorda. Simplesmente faz. Como, por exemplo, colocar a ocitocina sintética, que é o hormônio sintético, né, que vai fazer a indução do trabalho de parto ou acelerar o trabalho de parto ali, que geralmente é colocado no soro. O médico colocar aquilo sem explicar para a mulher que ele está colocando aquilo ou sem perguntar para ela se ela permite, isso tudo é violência obstétrica. Eu sofri violência obstétrica nos meus 2 primeiros partos, eu tenho 3 filhos, e eu só fui descobrir que eu tinha sofrido violência obstétrica quando eu estava grávida da minha 3ª filha, que foi quando eu comecei a me informar, a ler sobre o assunto, a assistir documentários, e aí eu fui descobrir que eu tinha sofrido violência obstétrica nos meus 2 primeiros partos. Porque como a maioria das mulheres, eu achava que aquilo tudo era procedimento normal. E eu fui descobrir que não. No parto do meu primeiro filho, por exemplo, quando eu cheguei no hospital, primeiro filho, né, eu tinha 18 para 19 anos, comecei a sentir contração e fui para o hospital para ver se era realmente trabalho de parto, se era alarme falso, né? Porque principalmente no primeiro filho a gente fica na dúvida, a gente nunca passou por aquilo. E aí o médico, eu cheguei de madrugada, provavelmente o médico ficou irritado porque ele teve que sair da cama, né? E aí ele foi tão bruto na hora de fazer o toque para ver se eu estava realmente em trabalho de parto ou se era alarme falso, que ele estourou minha bolsa com o toque que ele fez de tão bruto. E o tempo todo ele me tratou muito mal. Todas as vezes que ele vinha fazer o toque, eu sempre perguntava: ai doutor, falta muito, eu tava sentindo muitas dores e obrigada a ficar lá deitada, que também é uma violência obstétrica, né? E ficar deitada é a posição que mais dói durante o trabalho de parto. A mulher, ela poder se movimentar, ela fazer exercício na bola de pilates, ela ficar embaixo do chuveiro com água quentinha caindo nas costas, tudo isso ajuda a aliviar a dor. E quando ela fica ali deitada, nossa, isso aumenta demais a dor. É a pior posição que tem. E aí toda vez que ele vinha fazer o toque, eu perguntava: ai doutor, falta muito? E ele falava assim: ah minha filha, isso aí só Deus sabe. Toda vez a resposta dele era essa. E aí na hora do meu parto mesmo, que foi só de manhã que o meu filho foi nascer, tinha uns 4 ou 5 acadêmicos na sala de parto assistindo meu parto sem o meu consentimento. Ninguém nem me perguntou, simplesmente me levaram para a sala de parto, estava aquele monte de acadêmico lá e o médico ia explicando para os acadêmicos o que ele fazia comigo, não para mim. Eu só fiquei sabendo as coisas que ele fazia comigo porque ele falava para os acadêmicos. E aí ele fez episiotomia, não me perguntou nada, deu anestesia local lá e me cortou. Foi super bruto, fez puxo dirigido. O que é puxo dirigido? É falar assim: faz força, faz força. E isso também é violência obstétrica, porque o parto ele é um evento fisiológico. A mulher, ela vai sentir a vontade de fazer força quando estiver na hora do bebê sair. O puxo dirigido, ele inclusive atrapalha a mulher, porque ela fica mais cansada, ela tá fazendo força na hora que não é para fazer, ela vai ficar mais cansada e corre o risco de lacerar,
que é a desculpa deles de fazer episiotomia porque corre o risco de lacerar, então eles vão lá e fazem a episiotomia. Ou falar que é para ajudar o bebê a nascer, mas na verdade não há necessidade de fazer episiotomia. No meu terceiro parto, eu tive um parto humanizado, foi domiciliar, e não houve laceração, não houve episiotomia. E eu tinha muito risco de lacerar porque eu já tinha sofrido 2 episiotomias, então a pele do períneo estava mais rígida, então eu tinha muito risco de lacerar e mesmo assim não lacerou. Então talvez nos outros 2 primeiros partos também não tivesse lacerado. E aí ele fez diversas violências obstétricas, ele foi muito grosso mesmo. E aí no meu segundo parto eu achei que tinha sido tudo tranquilo, porque o médico foi simpático, né, me atendeu bem, não foi ignorante, não me tratou mal. Mas aí eu descobri que ele também tinha, não só ele, mas as enfermeiras tinham feito violência obstétrica comigo. Como? Primeiro, eu cheguei no hospital com a bolsa rota, mas eu não estava em trabalho de parto, porque eu também só fui descobrir no parto da minha terceira filha que bolsa rota não quer dizer trabalho de parto. Sua bolsa pode estourar e você não entrar em trabalho de parto, você pode entrar só horas depois, e às vezes em alguns casos até mais de um dia. E aí a bolsa estourou, achei que eu tinha entrado no trabalho de parto e fui para o hospital. E aí eu não sentia nada, eu não sentia dor, não tinha contração, não sentia nada. E fiquei o dia inteiro lá. E aí no final do dia ele foi induzir o meu parto. Só que ele não conversou comigo, ele não me explicou, ele não falou o que ele faria. Ele simplesmente mandou a enfermeira me colocar no soro. E durante 9 anos eu achei que era o soro que tinha feito. Eu senti aquela dor horrível que eu senti depois que ele me colocou na indução, que na verdade foi a ocitocina sintética que ele tinha colocado, como eu falei. E a ocitocina sintética, ela triplica a dor. A dor que a mulher sente normalmente, ela vai ser 3 vezes maior com a ocitocina sintética. E aí realmente eu comecei a sentir uma dor horrível. E aí eu gritava, as enfermeiras, eu chamava, e eu tava sozinha lá, porque naquele dia a maioria das mulheres que estavam chegando, elas estavam indo direto para cesárea, porque elas já chegavam com pressão alta, então estavam sendo levadas direto para cesárea. E aí eu era a única ali tendo parto normal, então eu fiquei sozinha. Mesmo sozinha, não deixaram o acompanhante entrar, e nessa época já existia a lei do acompanhante, não chegava a ter 1 ano ainda não, porque meu filho nasceu em abril de 2006 e a lei é de dezembro de 2005, mas de qualquer forma a lei já existia, embora fosse recente. E eu tava sozinha ali, e mesmo assim não deixaram eu ficar com ninguém. E aí eu gritava, eu sentia muita dor, eu chamava a enfermeira, gritava, e elas nem se davam o trabalho de ir lá, me deixavam sozinha, abandonada. De vez em quando me ia lá com uma cara feia, tipo, é o que você tá me incomodando, né? E me tratava super mal também. E aí na hora do parto também, a cabeça do meu filho já estava nascendo e o médico ele estava de costas preparando anestesia para me dar anestesia local para fazer episiotomia, né? E aí eu falei assim, doutor, a cabeça tá saindo. E aí ele virou assim, olhou, ele viu realmente, constatou que a cabeça estava saindo, e aí ele deu um pique, sem dar anestesia, sem nada. Na hora eu não senti nada, porque a cabeça estava saindo, eu só senti que tinha algo passando na minha carne, mas eu não senti dor. E aí depois que meu filho nasceu, eu comecei a sentir aquela parte ali onde ele deu o pique latejando, e aí ele deu anestesia local, fez os pontos e tal. Então, embora ele não tivesse me tratado mal, sido grosso comigo como o primeiro foi, ele também fez violências obstétricas comigo a partir do momento que ele mandou botar na ocitocina sem me consultar, sem me explicar o que era, a partir do momento que ele fez aquela episiotomia também sem me consultar. As enfermeiras fizeram violência obstétrica comigo também, me abandonando, né, fazendo tudo que elas fizeram. Eu também fui privada de comer, eu tava desde as 8 da manhã com a bolsa rota, e meu filho nasceu 00:15, eu fiquei aquele dia inteiro sem comer. E como que eu pude mudar a minha história? A partir do momento que eu passei a me informar. Na minha terceira gestação, eu comecei a ler muito, comecei a pesquisar, assistir documentários. Eu assisti um documentário que pra mim foi o que mudou minha vida mesmo, que me fez optar pelo parto humanizado, pelo parto domiciliar, que foi O Renascimento do Parto. Eu indico, nossa, esse documentário é maravilhoso. E um documentário que eu assisti, que foi o que
me fez ver, me fez descobrir que eu tinha sofrido essas violências obstétricas foi um documentário que tem aqui no YouTube que chama Violência Obstétrica, a Voz das Brasileiras. Eu vou colocar o link aqui no box de informação e aqui nos cards também. E vou colocar também aqui no box de informação um link com texto falando sobre a violência obstétrica, dando mais detalhes de outros. Aqui eu só dei alguns exemplos. Eu vou deixar aqui também no box de informações o link do relato do parto do meu primeiro filho, que eu escrevi lá no blog, e também o relato do parto da minha filha, que foi humanizado, domiciliar, para vocês verem a diferença. E também lá no relato eu conto detalhadamente como foi tanto o relato do meu filho, que eu sofri várias violências obstétricas, eu conto com detalhes lá, tanto o relato da minha filha. O antídoto para a gente evitar isso é se informando. A única forma da gente evitar a violência obstétrica e muitas outras coisas que acontecem com a gente é se informando. E eu vou dizer mais uma coisa, não é só no parto normal que a mulher sofre violência obstétrica, não. Na cesárea ela também pode sofrer, qualquer pessoa da equipe que tratar ela mal, que falar de uma forma ríspida, deboche também. Muitas mulheres na hora que estão lá sentindo a dor do parto, a enfermeira ou a médico, o médico, qualquer funcionário, falar qualquer palavra, frases do tipo, na hora de fazer você gostou, agora tá aí gritando de dor. Esse tipo de coisa também é violência obstétrica. Existem vários tipos, nesse link que eu vou deixar vai estar entrando mais em detalhe, mas a dica que eu dou é: se informe, que você pode evitar. Luta pelo seu parto, independente de você escolher a cesárea ou de você escolher o parto normal, se informa. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve em nosso canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais.